meu povo! Seguinte, meu filho, voltando para as nossas questões. Vamos terminar o nosso bloco de questões sobre o artigo 5º da Constituição Federal. E aqui, papai, comigo, 7ª questão, prova do IFAM. Fala assim: se um grupo de moradores do Cerrado brasileiro, pretender fundar uma associação com o intuito de incentivar e promover a preservação do meio ambiente, será indispensável uma autorização estatal prévia para o funcionamento dessa associação. Indispensável uma autorização negativa. Quando eu falo para você sobre associação, quero lembrar você que o Estado ele não pode interferir no funcionamento de uma associação. O Estado ele não pode interferir no funcionamento de uma associação. Eu não preciso de autorização para funcionar a associação. Ele botou aqui na questão que é indispensável uma autorização estatal negativo. É indispensável não. O Estado ele não pode interferir, não precisa de autorização, não. Você para e pensa assim, professor, mas para suspender as atividades da associação, meu filho, minha filha, para suspender as atividades da associação, é necessário decisão judicial. Para dissolver as atividades da associação, é necessário decisão judicial transitada em julgado. Para suspender, decisão judicial. Para dissolver, decisão judicial transitada em julgado. Por isso, cuidado com essa desgraça. Belezinha? A questão fala que é indispensável uma autorização. A questão está errada. Beleza? Só mais um ponto sobre associação. Lembre que a associação de caráter paramilitar é diferente de associação de militares. A associação de caráter paramilitar é diferente de associação de militares. A associação de caráter paramilitar não pode. A associação de militares pode. Beleza? Vamos comigo. Oitava questão. A oitava questão fala bem assim: a Constituição Federal de 88 prevê de maneira expressa que os crimes militares contra a vida, culposos e dolosos, sejam julgados pelo Tribunal do Júri Específico da Justiça Castrense. Tchá, caralho, me ajude pelo amor de Deus nessa questão. Tenha fé em Deus e me ajude pelo amor de Deus nessa questão. Comigo, meu filho, falou na sua prova sobre crime contra a vida. Crime doloso contra a vida, você vai lembrar do Tribunal do Júri. Crime doloso contra a vida, você vai lembrar do Tribunal do Júri. Ah, professor, mas na minha prova estava falando sobre os militares. E lá no CPM tem uma regra específica para os militares que cometem crime doloso contra a vida, estando em operações de garantia da lei e da ordem. Meu filho, para sua prova, pelo amor de Deus, não viaje, não. Não viaje. Para sua prova. Falou em crime doloso contra a vida. Você lembra do Tribunal do Júri. Viu na sua prova crime culposo? Culposo não. Culposo, júri não. Ah, professor, mas aqui na questão ele botou o Tribunal de Justiça Castrense. Tribunal de Justiça Militar, júri da Justiça Militar. Pelo amor de Deus, meu filho, não viaje na questão, não. Ela fez de propósito, é uma questão dessa, é para pegar no seu pé e falar assim, culposo. Enfim, júri, crime doloso contra a vida. Para sua prova é isso. Belezinha? Lembre que crime doloso contra a vida, tentados ou consumados. Crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados. Tribunal do Júri. A questão tá errada. Nona questão. Ressalvada a hipótese de flagrante delito, a prisão decorrente da prática de transgressão militar dependerá de ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Ressalvada a hipótese de flagrante delito, a prisão decorrente da prática de transgressão militar dependerá de ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. E ele fala de transgressão militar. Olha que coisa bonita essa questão. Olha que coisa bonita. Quando eu vejo uma questão dessa, aliás, quando eu olhei essa questão a primeira vez, eu pensei em mim. Por quê? O primeiro concurso que eu passei há 10 anos atrás foi o concurso da Marinha no Brasil. E quando eu ingressei na Marinha no Brasil, há 10 anos atrás, botei meu pé lá na Marinha no Brasil, eu sou um cara que sou criado por vó, enfim.
E aí, meu cabelo, ele sempre foi pequeno, sempre foi ruim, então nunca tive problema com cabelo. Minha barba sempre foi rala, nunca tive problema com barba. Mas todo final de semana eu ficava detido disciplinarmente no quartel. Por quê? Porque eu não sabia passar ferro. Então quando veio uma questão dessa, eu lembro de mim. Todo final de semana, quando dava sexta-feira, falava assim, revista de fardamento, eu falava, fudeu, eu vou ter que ficar preso de novo. De novo eu ficava detido disciplinarmente. Porque revista de fardamento eu fui criado com vó a vida toda, eu não sabia passar ferro. Então todo final de semana eu ficava detido disciplinarmente no quartel. Até aprender a passar ferro. Até eu estar com a farda bonitinha, como manda o figurino. Então, precisava de ordem judicial naquele momento? Não. Todo final de semana eu ficava detido disciplinarmente no quartel e cometia transgressão disciplinar militar e não precisava de ordem judicial naquele caso. Não precisa de ordem judicial. Beleza? Transgressão disciplinar militar. Até crime militar naquele momento, naquele exato momento ali, né? Transgressão militar, crime militar naquele exato momento, não vai precisar de ordem judicial naquele exato momento. Beleza? Estão comigo. Ressalvada a hipótese de flagrante delito, a prisão decorrente da prática de transgressão militar dependerá de ordem escrita e fundamentada? Dependerá não. Dependerá não. Beleza? Transgressão militar não depende de ordem judicial. Tranquilinho? Questão errada. 10ª questão. A respeito dos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 88, assinale a opção correta. De acordo com a lei, a prática da tortura é considerada crime inafiançável. Bonito. E insuscetível de graça ou anistia. Bonito. Por ele respondendo os mandantes, executores e os que poderem evitá-lo se omitirem. A questão tá linda, a questão tá correta. A questão tá correta. A questão aqui tá falando sobre tráfico, tortura. E quando eu falo sobre tortura, eu quero lembrar você sobre o tráfico e o terrorismo. A questão aqui tá correta, e quando eu falo sobre tortura, eu quero lembrar você do tráfico, o terrorismo, dos crimes hediondos, do racismo, eu quero lembrar você da ação de grupos armados. Numa questão dessa, eu venho aqui e lembro você do raça e TTT. Do raça e TTT. Quero lembrar você que racismo, ação de grupos armados, hediondos, tráfico, tortura e terrorismo são todos eles crimes inafiançáveis. Eu lembro a você que hediondos, tráfico, tortura e terrorismo são crimes insuscetíveis de graça e anistia. Por isso, meu filho, a questão está correta. Você pensa assim, professor, mas ele bota assim, ó, respondendo os mandantes, os executores, os que podemos evitar os se omitirem. Copiou praticamente da Constituição Federal e colou na questão. A questão está correta. Beleza? Mais uma. Letra B. Sabe que a B está errada? A prisão em flagrante deve ser imediatamente relaxada pela autoridade judiciária devido ao fato de ser vedado levar pessoas à prisão ou mantê-las na prisão. Tchau, caralho. Não, né, meu filho? Me ajude, pelo amor de Deus. Errada. Letra C. Nas hipóteses na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, permite-se que a ordem judicial afaste a inviolabilidade do sigilo de correspondência ou é comunicações telefônicas? Beleza? Letra C. Constitui crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Terrorismo? Terrorismo é imprescritível? Já param logo. Na letra D. É permitida a extradição de brasileiro naturalizado em caso de crime comum praticado após. Não. Brasileiro naturalizado pode ser extraditado? Pode. Caso de crime comum cometido antes da naturalização e não após. Caso de crime comum cometido antes da naturalização e não após. 11. É vedado ao legislador editar lei em que se exige o pagamento de custas processuais para impetração de habeas corpus. É vedado ao legislador editar uma lei em que se exija o pagamento de custas processuais para impetração de habeas corpus. Realmente é vedado ao legislador. Por que, professor, é vedado ao legislador? Meu filho, comigo, olha, habeas corpus é um remédio gratuito. Lembre que o habeas corpus não precisa de advogado. Lembre que o habeas corpus pode ter caráter preventivo ou repressivo. Quando vier na sua prova, habeas corpus, você vai lembrar da liberdade de locomoção.
quando vier na sua prova falando sobre o habeas corpus, você vai lembrar que estrangeiro, ele também pode impetrar um habeas corpus, mas tem que ser em língua portuguesa. Você vai lembrar que pessoa jurídica, uma empresa, ela também pode impetrar um habeas corpus, mas tem que ser a favor de pessoa física. Que a própria pessoa física, ela pode impetrar o habeas corpus a favor dela. Beleza? Então, é vedado o legislador editar? Vedado. Mandado de segurança, 12. Mandado de segurança é um remédio constitucional adequado para garantir o acesso à informação constante de banco de dados de entidades governamentais, uma vez que o direito à informação é um direito líquido, certo? Não. Meu filho, minha filha, quando vier na sua prova sobre mandado de segurança, você vai lembrar direito líquido certo, não amparado por habeas data ou habeas corpus. Quando vier na sua prova falando sobre habeas data, você vai lembrar informações relativas à pessoa do impetrante ou retificação em banco de dados, habeas data. Ele botou aqui, mandado de segurança é o remédio constitucional adequado para garantir acesso à informação. Não. Constante em banco de dados e dados governamentais, não. Misturou tudo, a questão está errada. 13. Uma autoridade pública de determinado estado da federação negou-se a emitir uma certidão com informações necessárias à defesa do direito de determinado cidadão. A informação requerida não era sigilosa. E o referido cidadão havia demonstrado os fins e as razões de seu pedido. Nessa situação hipotética, o remédio constitucional apropriado para impugnar a negativa estatal é o mandado de segurança. Ah, professor, aqui não é habeas data não, está falando sobre informação. Meu filho, pelo amor de Deus, não confunda. Eu até já comentei com você. Quando eu vier falando sobre certidão na sua prova, você vai lembrar que certidão é um direito líquido e certo. Certidão é um direito líquido e certo. Inclusive está no artigo 5º da Constituição Federal. Direito de certidão é um direito líquido e certo. Ah, eu tive a negativa aqui, a autoridade negou-se a emitir certidão com informações. Negou-se a emitir certidão e negou mandado de segurança. Porque certidão é um direito líquido e certo. Não confunda certidão com habeas data. Letra B é a resposta correta. 14. A concessão do mandado de injunção está condicionada à ausência de uma norma regulamentadora para o exercício de um direito, ainda que essa omissão seja parcial. Ainda que essa omissão seja parcial. A questão está correta. Quando vem na sua prova, mandado de injunção, você lembra, falta de uma norma regulamentadora, mandado de injunção. Pode ser total essa falta, essa norma regulamentadora, essa omissão pode ser total, mas a omissão pode ser parcial. É mandado de injunção, sim. Outra coisa, lembre que é possível o mandado de injunção coletivo. É possível o mandado de injunção coletivo. Ah, professor, e quem pode impetrar o mandado de injunção coletivo? As mesmas pessoas do mandado de segurança coletivo, mais a Defensoria Pública, mais o Ministério Público. Beleza? Questão correta. 15. Qualquer cidadão brasileiro, em pleno exercício dos seus direitos, tem legitimidade para propor ação popular com o intuito de anular ato lesivo ao patrimônio histórico e cultural. Qualquer cidadão brasileiro, em pleno exercício dos seus direitos, tem legitimidade para propor ação popular para anular ato lesivo ao patrimônio histórico e cultural. Ação popular, você vai lembrar, anular ato lesivo. Patrimônio histórico e cultural, patrimônio público, moralidade administrativa, meio ambiente. Lembre, quem pode impetrar ação popular é qualquer cidadão. 16. Tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, nos termos da Constituição Federal. Nos termos da Constituição Federal, serão equivalentes às emendas constitucionais. Lembre, tratados internacionais de direitos humanos aprovados em cada casa do Congresso. Aprovados em cada casa do Congresso, 2 casas, em 2 turnos, com 3/5 dos votos respectivos membros, nos termos da Constituição, serão equivalentes às emendas constitucionais. Questão correta. Belezinha, meu povo?
finalizamos o nosso querido artigo 5º. Finalizamos, falamos de muitos incisos do artigo 5º. Né? Falei muita coisa sobre o artigo 5º da Constituição Federal, até porque é um tema muito importante para a sua prova. Fizemos algumas questões sobre o artigo 5º. Eu já falo assim para você, não pare. Né? É revisar, 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 revisar. Falamos sobre o poder constituinte hoje, artigo 5º, tem mais coisas ainda, tá? Mas assim, calma, acalme o coração, fique tranquilinho, que ainda tem muita coisa boa aí. E eu sei que você tem que se manter motivado durante todo esse percurso. Eu sei que motivação é a desgraça, porque às vezes você acorda com vontade de estudar e quando você começa a estudar, a vontade para. Ou às vezes você não acorda com vontade de estudar, mas depois de um tempo você para assim, pô, mas eu tenho que estudar. Alguma coisa tá batendo na sua cabeça falando para você assim, meu filho, você tem que passar nessa desgraça. Você tem que chegar onde você quer chegar. E pelo amor de Deus, finalizamos o artigo 5º, leia, releia, faça questões. E grave ele, aprenda ele, porque tem muita coisa ainda pra gente comer com farinha. Belezinha? Um abraço, até a próxima.